A gente está falando de trilhões de reais que o Brasil movimenta todo ano. Mas já parou para pensar o que impede que todo esse dinheiro vire uma bagunça completa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no Manual de Regras das Finanças do país, os princípios orçamentários. Imagina só o tamanho do desafio, administrar o dinheiro de mais de 200 milhões de brasileiros. Não dá para contar só com a boa vontade, né? É preciso ter um sistema, regras bem rígidas, quase como se fossem as leis da física, só que para o dinheiro público. Tudo isso para garantir que as coisas não saiam do controle. E a resposta para esse controle todo está justamente aí, nessas regras. Elas são basicamente o DNA do nosso orçamento. É o código que diz como tudo tem que funcionar para que o sistema todo fique de pé. Bom, vamos começar pela base, pela fundação de tudo. Antes mesmo de falar de quanto se gasta ou quanto se arrecada, a gente precisa entender as regras que definem o que é o orçamento em si, o que pode entrar e, mais importante, o que tem que estar lá dentro. E o primeiro princípio é o da universalidade. A ideia aqui é bem simples, mas é muito poderosa. Absolutamente nada pode ficar de fora. O orçamento tem que ser um retrato completo, fiel, de cada centavo que entra e cada centavo que sai. É isso aí! Essa é a frase-chave, todas as receitas e despesas. Isso é fundamental para impedir que o governo crie, sei lá, orçamentos paralelos ou faça alguma operação financeira sem que o legislativo autorize antes. Garante um controle muito mais efetivo. Certo. Se tudo tem que estar no orçamento, a próxima pergunta é: como esses valores devem aparecer lá? É aí que entra o princípio do orçamento bruto. Basicamente, ele proíbe qualquer tipo de maquiagem nos números. Nada de abater uma despesa com uma receita para parecer que o gasto foi menor. É transparência total. Vamos ver um exemplo bem prático. Pensa numa prefeitura que vai comprar computadores novos, um gasto de 50 mil reais. Na mesma negociação, ela dá os computadores antigos como parte do pagamento e consegue um crédito de 10 mil. A pergunta é, no orçamento, a despesa que aparece é de 40 mil, que foi o que saiu do caixa, ou o valor total de 50 mil? A resposta correta é 50 mil reais. Pelo princípio do orçamento bruto, não dá para simplesmente descontar um valor do outro. O orçamento precisa mostrar a história completa. Houve uma despesa de 50 mil e, separadamente, uma receita de 10 mil. Desse jeito, ninguém perde a dimensão real do volume de dinheiro que o governo está movimentando. E essa ideia de ter uma visão completa do todo nos leva a uma evolução importante. Antigamente se falava muito no princípio da unidade, que era a ideia de ter um documento só por orçamento. Hoje, o conceito que a gente usa é o da totalidade. A lei do orçamento continua sendo uma só, mas dentro dela a gente tem três peças separadas: o orçamento fiscal, o da Seguridade Social e o de investimentos das estatais. Isso permite que a gente analise cada área com uma lupa, sabe, sem perder a visão geral. Ok, então a gente já entendeu a arquitetura, tudo tem que estar dentro pelos valores brutos e tudo consolidado numa lei só. Agora, como é que essa máquina funciona no dia a dia? As próximas regras que vamos ver definem o tempo de vida e o foco do orçamento. Bom, o princípio da anualidade, que também é chamado de periodicidade, diz que o orçamento tem um prazo de validade, 1 ano. No Brasil, ele começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Isso força o governo a, todo ano, ir até o legislativo pedir autorização para arrecadar e para gastar. Mantém esse ciclo de planejamento e controle sempre girando. Na sequência, vem o princípio da exclusividade. E a regra aqui é muito clara. A lei do orçamento serve para tratar de orçamento e ponto final. É para evitar que alguém tente pegar carona nesse processo, que costuma ser mais rápido, para aprovar outros tipos de lei que não têm nada a ver com o assunto. E olha só, isso aqui ilustra perfeitamente o problema que esse princípio veio resolver. Ele foi criado para impedir o que antigamente era chamado de caudas orçamentárias, ou orçamentos rabilongos. Eram basicamente artigos sobre outros assuntos que não tinham nada a ver com finanças, enxertados ali na lei do orçamento só para passar mais rápido. Agora a gente vai falar sobre disciplina. Os próximos princípios funcionam como barreiras de proteção, sabe? Foram criados para garantir a responsabilidade fiscal e o uso mais consciente do dinheiro público. O princípio da não vinculação de receitas tenta dar mais flexibilidade para o gestor público. A ideia é que o dinheiro arrecadado com impostos forme um grande caixa único que pode ser usado para custear as diferentes necessidades do Estado. Isso evita engessar o orçamento. Claro que existem exceções muito importantes, como a parte do dinheiro que já é carimbada para a saúde e para a educação. Agora, o princípio do equilíbrio é talvez o mais fácil de entender. A ideia é não gastar mais do que se arrecada. Simples, né? Pelo menos na teoria.
Só que dentro dessa ideia tão simples está uma das travas mais importantes e também mais polêmicas de toda a Constituição brasileira. E essa trava está aí, escrita com todas as letras na Constituição. Esse trecho é a base do que todo mundo conhece como a regra de ouro. Traduzindo, o ponto central da regra de ouro é o seguinte: o governo não pode pegar dinheiro emprestado para pagar despesas do dia a dia, como salários ou contas de custeio. Seria a mesma coisa que uma pessoa pegar um empréstimo no banco para pagar a conta do supermercado. O endividamento, pela regra, só pode ser usado para financiar investimentos. Mas vamos ser sinceros. De que adianta ter um monte de regras se ninguém puder fiscalizar se elas estão sendo cumpridas? A parte final do nosso manual de regras é exatamente sobre isso: transparência e o dever de prestar contas. E aqui, a gente tem 3 pilares. Primeiro, a publicidade, que é o básico. A lei precisa ser publicada oficialmente para começar a valer. Depois, a transparência, que é o próximo passo. Qualquer pessoa deve poder entrar num site e ver em tempo real onde o dinheiro público está sendo gasto. E, por fim, o mais poderoso de todos, o orçamento impositivo. Ele transforma o orçamento de uma simples autorização para gastar em uma obrigação de executar, forçando o governo a cumprir o que foi aprovado pelo Congresso. É importante entender que nenhum desses princípios funciona sozinho. Eles formam uma rede, um sistema todo interligado que foi projetado para trazer mais racionalidade, mais eficiência e, claro, mais transparência para a gestão de um dinheiro que é de todo mundo. E tudo isso nos deixa com uma grande questão no final, né? Se o Brasil tem um manual de regras tão detalhado, tão sofisticado, por que garantir a responsabilidade fiscal parece ser um desafio tão constante? O que essa tensão toda revela sobre a distância que às vezes existe entre o que está na lei e a realidade da política no país?